primeiramente pela nossa salvação. Obrigado, meu Deus, por a família da Igreja Batista Sião. Ó Deus, abençoa todas as famílias da Igreja Sião. Não deixa, Senhor, que o inimigo toque nos teus servos, segue-os, mas, Senhor, tu tens o poder de abrir a sua visão mais longínqua, uma visão espiritual, uma visão de amor para com a obra do Senhor. Por isso, Senhor Deus, abençoa a Igreja Sião, eu repreendo todo o mal sobre a vida da tua igreja. Oramos pela amada irmã que está esperando a sua cirurgia, irmã Valdete, irmão Raimundo. Senhor Deus, abençoa todos os amados irmãos, abençoa aqueles que nos visitam, Pai. Também oramos pelo pastor Braz, José Braz, abençoando a sua esposa, abençoando os seus filhos, e agradecemos pela vida do teu servo, protegendo-o, ó Deus, na tua paz e no teu Santo Espírito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. É sempre uma alegria, uma satisfação poder estar na casa do nosso Pai, conhecendo mais um pouco do imenso rebanho de Deus. Sabemos que todos pertencem à mesma família, ao rebanho de Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Nós vamos ler duas passagens no mesmo livro de Lucas. Primeiro, Lucas 18, do 18 ao 23, e depois do 19, 1 ao 9. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra do nosso Deus. Lucas 18. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Agora, o capítulo 19, no mesmo Evangelho de Lucas, do 1 ao 9. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era ele o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Vamos agradecer a palavra do nosso Deus. Jesus, é no teu nome que nós nos prostramos, e é no nome de Jesus que nós declaramos que só o Senhor é Deus, e que não somos nada perante a tua face. Ó Deus, também perante a tua igreja, eu declaro que eu não possuo nenhuma sabedoria,
e que eu não tenho nenhum privilégio, mas que eu estou aqui confiando unicamente na tua graça e na tua misericórdia. Meu Deus, fala à tua igreja de uma maneira que só o Senhor pode e sabe falar aos corações, mas que a tua palavra, Jesus, ela encontre abrigo nos nossos corações. É no teu nome que eu te agradeço. Amém. Amém. Os irmãos podemos assentar. Essas passagens são bastante conhecidas no nosso meio. Elas descrevem dois personagens, duas pessoas que tiveram encontro com Jesus em situações opostas. E eu posso dizer que um era eticamente correto, era uma pessoa dentro dos padrões morais e sociais correto, mas do ponto de vista espiritual ele era apenas um religioso. E o outro era uma pessoa eticamente errada. O texto diz, que nós vamos inclusive ver, que ele era um oportunista, um aproveitador, um fraudador. E do ponto de vista espiritual, era um pecador perdido, mas que teve um encontro com Jesus, que ouviu uma frase e que o surpreendeu. Jesus falou: hoje a salvação entrou nesta casa. E o outro, que era uma pessoa eticamente correta, dentro dos princípios éticos e morais, recebeu uma sentença de Jesus que o deixou bastante triste. Uma coisa te falta. E nesta noite nós vamos meditar justamente nesse tema, uma coisa te falta. E nós vamos analisar esses dois personagens e aprender a lição com Jesus, que conhece o nosso coração e Ele sabe exatamente a nossa intenção, aquilo que nós não declaramos às pessoas, mas que Jesus, Ele olha, Ele sonda e Ele conhece. E em primeiro lugar nós vamos falar um pouquinho quem era o jovem que falou com Jesus, o primeiro personagem do primeiro texto lido. E eu posso dizer que era um jovem com um futuro promissor, de um futuro bastante promissor. Era uma pessoa de uma família nobre, de uma família rica, abastada. Era também uma pessoa obediente ao seu pai, aos seus pais, pois ele mesmo disse a Jesus que tudo isso ele tinha guardado, quando Jesus disse: honra teu pai e tua mãe. Era também um príncipe bem educado, nunca fez mal a ninguém, sempre fazia a coisa que era correta, não era desonesto, pelo contrário, era uma pessoa virtuosa. Agora vamos ver o outro personagem que todos conhecemos, chamado Zaqueu. A Bíblia diz que ele era um maioral, ele era chefe dos publicanos. Eram pessoas que trabalhavam na cobrança de impostos para o governo romano, que era chamado um publicano. E Zaqueu era o chefe desses publicanos. Mas ele também era um fraudador, porque ele cobrava acima do que era devido. E em outras palavras, ele era um ladrão. Talvez hoje a sociedade até colocasse que ele desviou, ou que ele manipulou, mas não existe uma outra palavra que descreva tal atitude que não seja ladrão. E ele era considerado também um traidor do próprio povo judeu, pois sendo ele judeu, ele trabalhava para o governo romano, que era justamente o opressor do seu povo, do povo judeu, e por isso ele era odiado por todo o povo, e ele não tinha muitos amigos. Mas será que entre esses dois personagens há algo em comum, há alguma semelhança? Vamos observar. Os dois eram ricos, embora por meios diferentes, por meios distintos do acúmulo de bens. Os dois também eram maiorais. Um era chefe dos publicanos, trabalhava para o governo romano, era chefe dos coletores de impostos, e por isso ele era o principal deles.
ele vem de uma família nobre, ele vem de uma realeza. Então ele gozava de um status, de uma posição social também elevada. Mas os dois também tinham o mesmo desejo. Os dois desejavam alcançar a salvação e os dois, eu posso afirmar com toda certeza que os dois tinham uma sede espiritual. O fato é que os dois falaram com Jesus. Os dois foram em busca de Jesus. E também os dois, eles estavam insatisfeitos com a vida. Embora possuíssem muitos bens, os dois, não lhes faltasse nada, eles estavam insatisfeitos com a vida. Eles tinham um vazio na sua alma. E esse vazio só podia ser preenchido com a presença de Jesus. E os dois também sabiam que estavam perdidos, que os dois estavam sem salvação. Os dois sabiam que ainda não possuíam a vida eterna e não queriam enganar-se a si mesmo. O fato é que ambos procuraram Jesus. O jovem rico, ele chegou e perguntou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Zaqueu também, com toda a sua riqueza, ele desejou ver aquela pessoa que era o Salvador. Então ambos tinham sede de Jesus, ambos tinham a convicção de que eles estavam perdidos. Mas será que também havia algo entre eles diferente? Quais as situações entre ambos? E eu quero começar com o jovem rico e dizer que aparentemente ele não teve os mesmos obstáculos, ele não teve os mesmos problemas que Zaqueu enfrentou para falar com Jesus. Em primeiro lugar, o jovem rico era uma pessoa de uma estatura normal, era uma pessoa de uma posição social distinta, ele era uma pessoa importante e, portanto, as pessoas também, quando ele se aproximava, abriam um caminho para ele, pelo fato de ele ser um príncipe. Nós vemos hoje na nossa sociedade que quando vem alguma autoridade, embora seja difícil a locomoção em qualquer situação, no trânsito ou em qualquer outro local, mas para as autoridades o caminho está sempre aberto. Eles não encontram obstáculos, eles não encontram dificuldades. No trânsito vai os batedores da polícia militar ou do exército e vai abrindo caminho, mas a pessoa, ela não fica parada no trânsito. E assim, da mesma forma era aquele jovem rico, porque era uma pessoa de família nobre. Agora Zaqueu, ele tinha em primeiro lugar a barreira da sua estatura física, que ele era de pequena estatura, e isso diminuía também perante as outras pessoas e até dificultava a sua visão. E em segundo lugar, ele também tinha uma outra barreira, que ainda o impedia até a presença de Jesus, que era uma grande multidão. E ao contrário do jovem rico, ninguém abria caminho para ele, porque ninguém gostava dele, porque ele era inimigo de todos. Então a dificuldade de Zaqueu foi muito maior para falar com Jesus. E por isso Zaqueu tomou a decisão de ter que subir em uma árvore. Zaqueu ainda teve a dificuldade de ter que escalar uma árvore para poder ver Jesus. Agora vamos analisar a posição de ambos perante Jesus. Será que pelo fato do jovem rico ser de uma família nobre, ser uma pessoa bem educada, nunca ter feito mal a ninguém, nunca ter enganado ninguém, se ele tinha mais privilégio perante Jesus do que Zaqueu, que era declaradamente um fraudador, um ladrão? O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 21, nessa mesma passagem, ele diz que Jesus olhou para o jovem rico e o amou. E também esse texto que nós lemos diz que Jesus, ao se aproximar daquele sicômoro, daquela árvore, bem na posição em que Zaqueu estava, Jesus olhou para Zaqueu, e eu afirmo com toda a certeza e com toda a convicção que com o mesmo olhar que Jesus lançou para o jovem rico, e também o amor.
E aquele mesmo olhar que com certeza Jesus ele lançou para Pedro quando este o negou, mas não era um olhar de reprovação, não era um olhar de condenação, não era um olhar de cobrança, era simplesmente um olhar de ternura, era um olhar de amor. E o mesmo olhar que Jesus lançou para o jovem rico, Jesus também lançou para Zaqueu. E esse mesmo olhar, Jesus ele também lança para cada um de nós hoje na sua casa. Esse olhar de ternura, esse olhar de amor, esse olhar de compaixão, esse olhar de perdão. Aqui ninguém está apontando o dedo, Jesus também não está apontando o dedo, não está citando o que cada um fez, Jesus não está cobrando, Jesus não está censurando, mas esse mesmo Jesus também lança o mesmo olhar, só que é um olhar de perdão. E é um olhar de amor para cada um de nós nesta noite. E eu quero dizer para a amada igreja que Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém, quando ele passou pela cidade de Jericó. E aproximadamente uma semana depois, Jesus estava sendo crucificado em Jerusalém. E aquela era a última oportunidade que aqueles dois jovens tiveram de falar com Jesus, de ver Jesus, de ter a presença de Jesus. E Jesus sabia exatamente qual era a necessidade daquelas duas pessoas, daqueles dois jovens. Assim como Jesus ele sabe qual é a nossa necessidade nesta noite, assim como Jesus ele sabe também qual é a tua necessidade. E não foi por um acaso que Jesus ele passou pela cidade de Jericó, mas foi exatamente porque Jesus ele sabia que ali tinha duas pessoas que precisavam ter um encontro com ele. Jesus sabia que tinha duas pessoas que eram importantes, duas pessoas que precisavam ter uma conversa com ele. Também eu quero te dizer que nesta noite não é coincidência de você estar aqui, mas é justamente pela providência divina em que você está nesta noite para ouvir esta palavra. Jesus ele conhecia aquele jovem rico, porque ele mesmo disse: uma coisa te falta. Para alguém falar, quando olha para uma pessoa que uma coisa te falta, é porque alguém conhece a vida dessa pessoa. E Jesus ele te conhece muito bem, Jesus ele me conhece muito bem. E Jesus também ele olha para cada um de nós e ele diz: José, Paulo, Maria, João, uma coisa te falta. Jesus também conhecia Zaqueu, porque naquele mesmo lugar, naquele caminho, exatamente naquela árvore, quando Jesus ia passando, naquele momento, Jesus olhou e ele não ficou procurando se tinha alguém ali, mas ele, naquele momento, ele olhou exatamente para Zaqueu, e ele sabia quem estava ali, porque Jesus até disse: Zaqueu, desce depressa. E eu quero dizer que o mesmo Jesus que falou com Zaqueu, o mesmo Jesus que falou com o jovem rico, é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite, é o mesmo Jesus que nos fala, e é o mesmo Jesus que lança o olhar para cada um de nós, e é o mesmo Jesus que também diz: José, Brás, Maria, João, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na tua casa, hoje me convém pousar na tua casa. É o mesmo Jesus que também olha para nós e diz: uma coisa te falta ainda. Talvez você tenha crescido dentro da igreja, talvez você não perca uma escola bíblica dominical, talvez você esteja batizado, doutrinado, mas ainda você, mesmo sendo conhecedor da Bíblia, mesmo você sendo conhecedor das leis, alguma área ainda da sua vida precisa ser consertada. E eu posso dizer que eu não conheço você, eu não sei qual área da sua vida, mas aquele que conhece, aquele que sonda, aquele que esquadrinha as mentes e os corações, olha para você e diz: uma coisa te falta.
O mesmo Jesus que mudou o seu caminho, porque ele poderia ir por outro caminho para Jerusalém, mas ele escolheu passar por Jericó para ter aquele encontro com aquelas duas pessoas. É o mesmo Jesus que também nesta noite marcou o encontro com você na sua casa, neste lugar, nesse momento, porque você é especial para Jesus. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa o testemunho que você tem dado, mas você é importante para Jesus. E Jesus, ele não está aqui nesta noite para condenar. Jesus, ele não está aqui nesta noite para julgar. Jesus, ele não está aqui nesta noite para apontar os defeitos de ninguém. Mas Jesus, ele está aqui nesta noite simplesmente para perdoar, simplesmente para trazer uma nova vida, para trazer uma nova oportunidade, para trazer também um novo encontro, para trazer também uma nova história para cada vida. Da mesma forma que Jesus entrou na casa de Zaqueu, um ladrão, um enganador, um fraudador, um corrupto, mas ele saiu diferente. Ele antes mentia, ele antes enganava, mas ele deixou de mentir, ele deixou de enganar. Antes ele roubava, agora ele passou a entregar, ele passou a dividir. E quando Jesus, ele entra na nossa casa, tudo muda. Quando Jesus, ele entra na nossa vida, tudo muda, tudo se transforma. É impossível que alguém tenha um encontro com Jesus e ainda permaneça a mesma pessoa. É impossível que alguém fale com Jesus e ainda resista o olhar de amor de Jesus. Mas nesta noite eu quero deixar com você uma decisão. Aquele jovem que não teve nenhum problema de chegar até Jesus, talvez o caminho estava livre, ele chegou e caminhou, e ele falou com Jesus. E Jesus olhou para aquele jovem e disse: jovem, uma coisa te falta. Porque Jesus conhecia o coração daquele jovem e sabia que o seu coração estava na riqueza e não estava justamente em Jesus. E ele tinha que fazer uma escolha. E a Bíblia diz, o texto aqui diz, que aquele jovem saiu da presença de Jesus triste, porque era muito rico, e ele optou pela sua riqueza, ele ficou com o seu dinheiro. E o outro, que era uma pessoa de uma pequena estatura, que era odiado por todos, que era inimigo de todos, mas que ele deu um jeito de subir em uma árvore, de ver Jesus, de falar com Jesus, mas que ele teve depois um final diferente. De um ladrão, de um enganador, de um corrupto, ele saiu uma pessoa transformada, uma pessoa que havia recebido Jesus na sua casa e no seu coração. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Não responda para mim. Mas se Jesus perguntasse para você, se Jesus dissesse, uma coisa te falta. Eu sei que cada um de nós tem a noção daquilo que falta, daquilo que está errado, aquilo que ainda precisa ser transformado e aquilo que ainda precisa ser consertado. E que você faça uma reflexão agora. Não fale para ninguém, mas apenas fale em espírito com Jesus, aquele que sonda as mentes e os corações, aquele que conhece profundamente as nossas intenções. Fale para Jesus o que precisa ser transformado na sua vida, qual a área da sua vida que você quer que Jesus mude. Não faça como aquele jovem rico, não saia daqui triste, não rejeite o convite de Jesus pela salvação, de entregar sua vida a Jesus. Mas entregue e peça que Jesus, ele tome o primeiro lugar, que Jesus, ele se assente na cadeira do trono e que dirija a sua vida. Nesse momento pense, talvez seja ainda na área financeira que você não consegue ser fiel nos dízimos, nas ofertas, e também em teu coração quebrantado para ajudar. Talvez seja ainda a área dos vícios,
que ainda não conseguiu se libertar da bebida, talvez do fumo, ou talvez ainda de uma música mundana, talvez seja aquela área que não consegue resistir à tentação de olhar para uma mulher, de virar o pescoço quando esta passa, de olhar uma mulher bonita e sentir aquele desejo. Talvez seja esta área que ainda você precisa entregar para Jesus. Talvez seja a área também do relacionamento do seu casamento, que ainda precisa de ser transformado e que você precisa entregar para Jesus. Mas com certeza todos nós necessitamos da ajuda de Jesus. Nesse momento pense, reflita e entregue para Jesus. Não pense que eu estou aqui e tenho nenhuma graça para transformar nenhuma vida, mas eu também sou uma pessoa que preciso da intervenção divina. Eu também confiei, e eu confio nesse Jesus, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Prove, entregue a sua vida, entregue a área que você quer que Jesus transforme. Enquanto a igreja fica meditando, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo a palavra novamente para o pastor Luiz Carlos. Amém.